Olá, galerinha linda do meu coração, como estão vocês hoje? Espero que vocês estejam bem, alegres, felizes, na companhia da sua família, dos amigos, mas principalmente na companhia do nosso querido amigo Jesus. E aí, turma, prontos para ouvir mais uma história, aprender mais um pouquinho sobre a palavra de Deus? Bora lá? Bom, hoje a professora Esther trouxe para vocês uma história com o título Faça-me o favor, Tito. Isso mesmo. O nome do nosso personagem hoje é Tito. Mas antes de nós aprendermos sobre a vida de Tito, eu quero trazer para vocês aqui um outro personagem. Este menino aqui, ó. O nome dele é Edson. E o Edson é um menino assim muito, sabe aquela criança que gosta de ajudar dentro de casa, gosta de ajudar os coleguinhas. Ele é um menino também que frequenta a igreja. Ele todos os domingos ele está lá na igreja porque ele quer todo dia que ele vai lá aprender um pouquinho mais sobre a palavra de Deus, aprender um pouquinho mais sobre o que Deus quer que ele faça. E tem uma coisa assim que o Edson ama, ele adora, é sorvete de chocolate. Ai, como ele gosta de sorvete de chocolate. Mas por ele ser um menino que está sempre pronto a ajudar os outros, o pai dele, toda semana, dá pro Edson R$ 20. R$ 10 é pro Edson de mesada e os outros R$ 10 é pro Edson levar para a igreja e dar lá de oferta, para que a igreja ali onde ele congrega possa ter o quê? Com esse dinheiro, pagar aluguel, pagar a água, pagar a luz, ajudar aquelas pessoas que precisam. Então o Edson se sente muito feliz quando ele vai lá e leva aquele dinheiro e dá na igreja, porque ele sabe que vai ser bem aplicado aquele dinheiro. E por ele gostar muito de ajudar os outros, ele sempre faz um dinheirinho a mais. Ele vai lá, ele limpa o quintal do vizinho, o vizinho dá uma moedinha para ele vai, ajuda lá a outra vizinha com as sacolas, com as compras, ela vai lá e dá uma moedinha para ele. Se tem algum assim, vizinha que precisa sair e não tem quem deixar o filho pequenininho, deixa com o Edson, pro Edson ficar brincando e ela ir correndo e fazer alguma coisa. Então ele é um menino muito prestativo, ele gosta de estar sempre ajudando o outro. E aí chegou o domingo e o Edson foi para onde? Foi para a igreja, para a escolinha que tinha lá, que ele gostava de frequentar, para aprender mais sobre Deus. Quando o Edson chegou, estava indo para a igreja, o pai dele foi e falou: tá aqui, Edson, ó, a sua mesada e o dinheiro da oferta para você poder comprar o seu sorvete. E aí o Edson foi para a igreja já imaginando aquele sorvete de chocolate de casquinha. Ai, que delícia. E lá se foi ele. Só que quando o Edson chegou na igreja, aquele dia o pai dele não tinha dado dinheiro para ele em nota, tinha dado em moedas. Ele colocou as moedinhas no bolso. Quando o Edson chegou na igreja, que tá lá a professora da escola dominical passando para poder tirar a oferta das crianças, que o Edson colocou a mão no bolso, contou assim: cadê? Tava faltando a metade do dinheiro. O Edson não viu ele estar vindo correndo para a igreja. O dinheiro, as moedinhas dele caiu a metade no meio da rua. Ele enfiou a mão no bolso assim, o bolso furado. E aí a metade do seu dinheiro tinha ido embora. E agora o Edson estava num dilema. O que fazer? Ele pensando no sorvete, falou: ai, mas se eu dar o dinheiro aqui da oferta, aí eu vou ficar sem o sorvete. Ai, será que se eu deixar de dar a oferta, será que ninguém vai ficar sabendo, né? E aquela professora já passando assim, recolhendo as ofertas. Mas espera lá, ninguém tá vendo, ninguém precisa saber. O que é mais importante para mim? É dar a oferta ou é tomar o meu sorvete? E aí o Edson ficou nesse dilema. E ele lá naquela expectativa contou: não, isso aqui é do meu sorvete. Bom, vamos deixar o Edson aqui com o dilema dele, crianças, e vamos para o nosso personagem de hoje. O nosso personagem se chama Tito. E Tito
é um personagem que se fala lá na Bíblia que era um jovem muito prestativo. E o Tito, com certeza, no começo dele, da juventude dele, ele ainda não era um jovem cristão. Ele não tinha conhecido ainda sobre Deus. Alguém ainda não tinha falado para ele sobre o Salvador. Então, o Tito, com certeza, ele vivia ali pelos mercados da cidade onde ele morava, pegando o que não era dele, procurando briga, procurando confusão. Mas um dia chegou quem lá na cidade onde ele morava? Paulo, o apóstolo Paulo. E quando Paulo falou sobre Jesus, sobre que todos nós precisamos pecadores e que nós precisamos de salvação, que só Jesus é o único capaz de nos perdoar os pecados e nos dar a salvação, Tito, ele ouviu a mensagem da salvação e ele se converteu. E assim que ele se converteu, ele, como era um rapaz sozinho, ele pegou e perguntou para Paulo se não podia segui-lo. E junto com Paulo, aonde Paulo fosse, ele falou, não, mas Paulo, como assim, jovem? Como é que você quer ir comigo? Sim, apóstolo, eu quero ir contigo. Onde você for, eu irei, que eu quero aprender mais sobre Deus. Eu não quero mais ficar aqui. E Paulo fez muitas viagens e Tito foi junto com ele e junto com Barnabé. E um dia Paulo saiu ali da cidade onde Tito morava e foi para Jerusalém. E Tito foi junto com Paulo até Jerusalém. Ele foi com Paulo para poder conhecer essa nova cidade. E quando Tito chegou lá, ele ajudou Paulo, ele ajudava Paulo a fazer tendas, ajudava Paulo com as suas malas de viagem, e Tito nunca reclamou, nunca pediu nada por isso. Ele só de saber que ele estava ali junto com o apóstolo, para ele já era o suficiente. Tito, ele era fiel nas pequenas coisas. Ele foi um ajudante no ministério de Paulo. Porém, ele não fez aquele serviço procurando recompensa. Não. Ele fez aquilo com amor. E o primeiro trabalho do qual nós lemos na Bíblia que Paulo fez foi essa viagem para Jerusalém. Mas não estava só Paulo, estava também Barnabé. E ele foi junto para poder ajudar Paulo. Ele foi um fiel auxiliar do apóstolo Paulo. E Paulo e Barnabé, naquela viagem, eles ficaram um bom tempo lá em Jerusalém. E como dá para a gente ter essa conclusão de que Tito estava junto com eles? Porque Paulo convidou ele para fazer um serviço muito importante. Agora que Paulo viu que ele estava ali querendo ajudar, Paulo deu para ele um serviço muito importante. Paulo pediu para Tito que ele fosse, crianças, até a cidade de Corinto. Isso mesmo, a cidade de Corinto. Porque Paulo já tinha pregado lá na cidade de Corinto e as pessoas ali de Corinto, por não ter ninguém cuidando deles, começaram o quê? A fazer coisas erradas. Esqueceram de tudo que Paulo tinha escrito para eles. Então aqui, Paulo escreveu uma carta aos Coríntios. Tá aqui, primeira epístola de Paulo aos Coríntios. E quem é que foi levar essa carta lá? Tito. Tito foi levar a carta, mas Tito ficou com medo, Mas ele não falou. Ele falou, ai meu Deus, será que o povo vai ouvir o que eu tenho para falar que o apóstolo está mandando? Ai, será que eles vão levar a sério o que eu estou falando? Porque as pessoas lá estavam praticando muitos pecados, eles estavam brigando um com o outro, um querendo ser mais do que o outro na igreja, um achando que o outro, por ser judeu, era melhor do que ele. Tava uma confusão. Por quê? Porque não tinha um líder ali na igreja. Os irmãos estavam se reunindo na casa de Priscila e de Áquila, mas eles, por não estar ali a liderança, ninguém cuidando deles, eles começaram a fazer coisas erradas. E aí Paulo escreveu uma carta assim bem dura para eles. Foi lá e escreveu aquela carta assim, sabe? Para eles pararem de praticar os pecados.
Está escrito bem assim, ó, aqui na Epístola de Paulo, de primeira Epístola aos Coríntios, capítulo 1. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes. Então ele mandou uma carta para Sóstenes, que estava na frente da igreja lá. A igreja de Deus que está em Corinto, e aos santificados em Cristo, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, ao Senhor Jesus Cristo. E aí começa a carta. E aí, quando Tito chegou lá, ele se colocou lá na praça da cidade e leu a carta que Paulo tinha mandado para os moradores ali da cidade de Corinto. E na Bíblia não fala quanto tempo passou, porque naquela época, crianças, o meio de transporte era o quê? Era cavalo, era andar a pé, andar de camelo ou de navio. Então Paulo estava em Creta, na cidade de Creta. Ele tinha saído de Jerusalém, mandou Tito lá levar a carta aos Coríntios, e ele foi para onde? Foi para Creta. Então, não era perto, era difícil a maneira como as pessoas tinham de se locomover. E aí, quando Tito leu toda aquela carta, passou um tempo ali com os irmãos de Corinto, ele voltou para junto de Paulo. Só que agora Paulo não estava mais na cidade de Jerusalém. Paulo agora estava em Creta. Só que quando Paulo estava lá em Creta, que Tito chegou, Tito falou, já foi chegando aquela alegria. Paulo abraçou, beijou, cheirou o apóstolo, porque ele estava muito tempo sem vê-lo, com saudade. Ai, apóstolo, olha, fiquei com medo do povo lá querer me apedrejar, me escorraçar de lá, mas mesmo ele estando errado, ele ouviu a mensagem que o Senhor mandou da parte de Deus, e eles obedeceram, eles se arrependeram dos seus pecados, e a igreja lá está indo, que é uma bênção agora, pastor. Ele deu notícia de tudo o que os coríntios tinham mandado para ele. E isso deu ânimo para Paulo. Paulo ficou animado através das boas notícias que Tito tinha trazido para ele. Agora, crianças, Paulo, depois de viajar com Barnabé de novo, e ele mostrou novamente, precisou novamente mandar outra carta para o povo de Corinto. Quem vocês acham que Paulo enviou para fazer o trabalho lá em Corinto novamente, levar essa carta aos coríntios? Isso mesmo, novamente ele escreveu uma outra carta que está aqui, ó, na Bíblia, ó, a segunda carta de Paulo aos Coríntios. E quem é que foi que levou essa carta? Isso mesmo, foi Tito quem levou a segunda carta de Paulo para o povo da cidade de Corinto. Tá aqui, ó. Paulo, apóstolo de Cristo, Jesus pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Corinto, e a todos os santos de Acaia. Saldo-vos, graça a vós outros, da parte de Jesus Cristo. E aí, Paulo aqui vai decorrendo essa segunda carta. Como Paulo viu que a primeira carta que ele mandou, sabe, aquela carta bem dura, bem pesada mesmo, e o povo entendeu que ele estava fazendo coisas erradas, se arrependeu, agora Paulo mandou uma carta mais amorosa, dando para eles, falando para eles que era para eles perseverarem na fé, continuarem firmes, que Deus estava com eles. Hoje em dia, crianças, se falar em carta, muitos de vocês nem sabem o que é, mas antigamente era assim, ó, era escrito em rolos e era entregue, né? Uma pessoa levava para outra. Hoje em dia, quando a gente quer falar com alguém, o que faz? Pega o celular, manda uma mensagem do WhatsApp, ou faz uma chamada de vídeo, manda um e-mail. É assim que se comunicamos, né? Mas naquela época não. Eu creio que hoje em dia, se o apóstolo Paulo tivesse vivo e ele precisasse orientar alguém, com certeza ele ia usar o WhatsApp, ele ia usar o Facebook, o YouTube para falar, ó,
avisa o povo lá de Corinto que eu vou fazer uma live e eu quero todo mundo participando, porque eles estão precisando ouvir a palavra. Olha só, então, Deus é tão maravilhoso, criança, que em cada época, com os recursos que cada época tem, ele sempre usou de meios para poder fazer com que pessoas levassem a sua palavra, para que o evangelho fosse anunciado a todas as pessoas. Mas depois, passado um tempo, que Paulo mandou essa segunda carta, Tito voltou para ficar com ele ali em Creta, mas Paulo agora precisava ir para uma outra cidade. Paulo precisava ir agora para a cidade de Éfeso. E sabe o que Paulo fez, crianças? Quando Paulo foi para Éfeso, Tito, ele estava sendo fiel em tudo quanto Paulo pedia para ele fazer. Então agora, Paulo pegou e falou assim: Tito, meu filho amado, olha, eu preciso ir até Éfeso, preciso ver os irmãos de lá. E precisa alguém ficar aqui na liderança em Creta. Aí ele falou assim: eu preciso de você nessa grande missão. Aí Tito falou: mas eu ficar aqui? Sim. E você vai ficar cuidando não só dessa igreja aqui, você vai ficar cuidando de todas as congregações. Eu? De todas as igrejas? De todo esse povo? Paulo falou: sim, de todos. E aí, Paulo viajou, pegou o barco, foi para Éfeso e deixou Tito lá, cuidando da igreja de Creta. Não só de uma congregação, mas de vários pontos de pregação. Mesmo com grande responsabilidade em seu cargo, Tito nunca se sentiu ocupado demais, criança, para qualquer necessidade. E quando Paulo lhe deu essa grande missão, Tito agradeceu a Paulo pelas instruções, que ele deu e pela confiança dele cuidar daquela igreja. E Paulo, lá de Éfeso, ele escreveu, aqui na Bíblia, se você ver aqui no Novo Testamento, tem uma epístola, a epístola do apóstolo Paulo a Tito. Paulo, lá de Éfeso, escreveu uma carta para Tito. Olha só como começa a carta, ó. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade, na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos. Tito, verdadeiro filho, segundo a fé, com graça e paz da parte de Deus, Pai, e de Jesus Cristo, nosso Salvador. Então, assim Paulo começa a carta animando Tito e falando para Tito, porque ele era um jovem, como ele devia proceder ali na cidade de Creta. E Tito, ele honrou a Paulo, ele não deixou Paulo na mão. E aí, mesmo Tito tendo grandes responsabilidades, outra vez, quando ele estava lá já há uns 5 anos cuidando da cidade dos irmãos ali em Creta, Paulo foi e fez mais um grande pedido a Tito. Será que Tito falou: será que Paulo esqueceu que ele me deixou aqui cuidando desse povo? E agora está me pedindo mais coisas? Será que ele não sabe que eu tenho responsabilidades aqui? Será que Tito fez isso? Não, Tito obedeceu. Paulo falou para ele: Tito, eu preciso que você venha me visitar no lugar onde eu estou passando o inverno, porque aqui está muito frio. E Tito, ele foi. Por quê? Tito falou: não, se eu fui fiel a Paulo, eu vou continuar sendo. Então, crianças, em tudo quanto Paulo pediu para que Tito fizesse, ele fez. E aí Tito saiu lá da cidade de Creta e foi até lá onde Paulo estava para visitá-lo, para confortá-lo, porque Paulo não estava nessa época, ele já estava velhinho, já cansado pelas muitas coisas que ele tinha passado por amor ao evangelho, e ele não estava bem, ele estava doente.
titubeou, foi até onde Paulo o tinha chamado. Então, ele foi fiel nas pequenas coisas, assim também como ele foi fiel nas grandes. E olha só, crianças, quando nós somos fiéis nas pequenas coisas, ó, olha só, vou colocar aqui, ó, coisas pequenas. Quando eu sou fiel nas coisas pequenas, Deus também me honra nas coisas grandes. Olha só, coisas pequenas e coisas grandes. Quais são as pequenas coisas que eu posso estar fazendo no meu dia a dia? Eu posso estar visitando um coleguinha que está doente. Eu posso estar o quê? Ajudando a minha mamãe. Eu posso estar, ó, falando de Jesus para o meu colega. Eu posso, ó, ajudar colocando a mesa para o café. Eu posso estar indo visitar um colega que às vezes faz tempo que eu não vejo. Então aqui, ó, isso são pequenas coisas que eu posso estar fazendo. Mas se eu sou fiel nessas pequenas coisas do dia a dia, quando eu crescer também, com certeza eu terei, Deus vai estar vendo e vai me dar grandes responsabilidades, como por exemplo, ser dono de uma grande empresa, um supervisor, um gerente, eu ser também um grande pregador da palavra de Deus. Se eu levo a mensagem para o meu coleguinha, quando eu crescer, Deus também vai me dar grandes coisas para me fazer, porque Ele sabe que pode contar comigo. Então, ó, o nosso versículo de hoje tá no livro de Lucas, ó, vou tirar aqui, tá no livro de Lucas, no capítulo 10 e no versículo 16. Vamos ver o que está escrito em Lucas 10 e 16? Vamos lá? Olha só. Quem é fiel no pouco, nas pequenas coisas, também é fiel no muito, nas grandes coisas. E quem é injusto no pouco, que faz coisas erradas, também é injusto no muito. Então, tanto você pode ser fiel no pouco quanto no muito. Tanto você pode ser injusto no pouco quanto no muito. Vamos voltar lá para sabermos o que foi que o Edson decidiu fazer com o dinheiro que ele tinha ganho do papai? Olha só, o Edson, ele foi fiel. Ele falou, não tem ninguém vendo não. O que eu tô com o dinheiro aqui no bolso que eu tô contando, mas papai do céu está vendo. A professora não está vendo o que eu tô fazendo, mas Deus está vendo o que eu tô fazendo. Então, eu vou ser fiel. E ele foi lá e colocou a parte da oferta dentro lá da cestinha de oferta que a professora estava passando, porque ele sabia que aquilo ali era uma prova se ele realmente era uma criança boa ou não, porque Deus nos prova através do seu amor. Ele nos dá prova para ver se nós estamos sendo fiel mesmo nas pequenas coisas ou não, se nós estamos sendo fiel nas grandes coisas ou não. Então, criança, que você possa ser fiel quando a mamãe fala a mesa para você, olha, tá aqui o dinheiro, vai lá e compra pão. Se a mãe deu dinheiro para comprar pão, falou, traz o troco. Não é você pegar o troco e comprar bala, comprar outra coisa. Traga o troco. Se a professora falar bem assim, olha, pega esse material aqui e leva lá na diretoria para mim. Não é você pegar o material, levar na diretoria e depois ficar passeando pelo pátio, chegar na sala e falar, professora, eu estava esperando o diretor aparecer. Não, você ficou passeando. Se alguém pediu para você fazer algo, que você seja fiel naquilo que lhe foi pedido e não infiel. Então, crianças, essa é uma lição sobre fidelidade, sobre como nós devemos ser
fiéis a Deus. Então não se esqueça, ó, tá lá em Lucas 10:16. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Injusto é o quê? Aquela pessoa que faz as coisas erradas. Ele prefere fazer errado, não tá nem aí se tá se prejudicando ou não. Bom, espero que vocês tenham gostado da nossa história de hoje. Um beijo, tá? Se inscreva no nosso canal, curte, compartilha, comenta e até o nosso próximo encontro.